E a gente abre esta edição do SBT Notícias com a sentença de Elise Matsunaga, que deve sair em instantes. Ela confessou a morte do marido Marcos Matsunaga. A condenação aguarda a reunião do júri, que já dura mais de 2 horas. O 7º dia de julgamento começou neste domingo no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Elise confessou a morte do marido, que ocorreu em 2012. 7 jurados decidirão o destino dela, 4 mulheres e 3 homens. Neste dia, com o interrogatório da ré, o primeiro a fazer perguntas para a Elise foi o juiz Adilson Palkowski. Elise foi interrogada pela promotoria, defesa e jurados. Durante o dia, ela contou sua história, que fez curso de enfermagem em Curitiba, trabalhou em 2 hospitais. Elise chorou ao lembrar também que decidiu se tornar acompanhante para pagar a faculdade. Relembrou ainda que conheceu Marcos Matsunaga no final de 2004 em São Paulo. Durante a tarde, a promotoria e defesa fizeram os debates com direito à réplica e tréplica. Houve muita troca de farpas entre os dois lados. O júri de Elise é o mais longo do que os outros julgamentos famosos, como os de Susana von Richthofen, condenada pela morte dos pais, e de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pela morte da menina Isabela Nardoni. Ambos duraram 5 dias. Na fase final, já do julgamento, o júri teve que responder às 10 perguntas, 7 sobre o homicídio e 3 sobre destruição e ocultação de cadáver. A primeira foi se Marcos Matsunaga havia morrido. A segunda, se foi Elise quem o matou. A terceira foi se eles absolviam a condenada. A quarta, se ela agiu sob violenta emoção. A quinta, se o motivo foi torpe. A sexta, se Marcos não conseguiu se defender. A última, sobre o homicídio, foi se ela agiu de forma cruel. Na sequência, mais 3 perguntas. A primeira foi se o corpo de Marcos foi destruído e ocultado. A segunda, se Elise fez isso. E a última, se o júri a absolveria. A qualquer momento, eu volto com a sentença de Elise, que deve sair em instantes, daqui a pouco. E ainda a reportagem completa, com todos os detalhes do julgamento e a condenação de Elise Matsunaga. Então, não perca ainda nesta edição. Atenção, a qualquer momento sai a sentença de Elise Matsunaga. A condenação aguarda a reunião do júri, que já dura 2 horas. O 7º dia de julgamento começou neste domingo no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. 7 jurados vão decidir aí o destino de Elise, 4 mulheres e 3 homens. Neste dia, com o interrogatório da ré, o primeiro a fazer perguntas para a Elise foi o juiz Adilson Palkowski. Elise foi interrogada pela promotoria, defesa e jurados. Durante o dia, ela contou sua história, que fez curso de enfermagem em Curitiba, trabalhou em 2 hospitais. Elise chorou muito ao relembrar aí também que decidiu se tornar acompanhante para pagar a faculdade. A qualquer momento, então, a gente volta com mais informações sobre a sentença de Elise, que deve sair em instantes, e ainda a reportagem completa com todos os detalhes do julgamento e a condenação de Elise Matsunaga. Então, não perca a qualquer momento aqui no SBT Notícias. Está para sair a qualquer momento a sentença de Elise Matsunaga. O repórter Marcelo Bittencourt está no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e traz mais informações. Tem previsão para sair o resultado, Marcelo? Bom dia para você. Bom dia para você também, para os nossos telespectadores. É expectativa muito grande. Os jurados já estão reunidos há mais de 2 horas e meia. O juiz pediu para que eles se reunissem às 11 horas. Nesse momento há uma expectativa muito grande, porque há uma movimentação aqui no plenário de número 10. A gente percebe aqui na rampa de acesso muita gente concentrada, são estudantes de direito, advogados, jornalistas, que estão aqui do lado de fora, esperando aí a liberação para aí sim ser lida a sentença da Elise Matsunaga. Os jurados estão respondendo a 10 perguntas, 7 do crime e 3 sobre a ocultação de cadáveres. Estão respondendo se ele foi morto, se o Marcos realmente foi morto, se quem matou foi a Elise Matsunaga, se ela deve ser absolvida, se o crime foi cometido sob violenta emoção. Quinta pergunta, se foi sob motivo torpe, não é mesmo? E se teve um impedimento de defesa da vítima e meio cruel. E a ocultação de cadáveres, são 3 perguntas,
se ele teve o corpo destruído, se a Elise quem cometeu esse crime e se o júri absolve ou não. E neste momento, atenção, hein? Neste momento as portas aqui do plenário foram abertas e a qualquer momento vai sair a sentença de Elise Matsunaga. A sentença, Marcelo, que todo mundo espera, o resultado que todo mundo espera, um dos julgamentos, um dos maiores já realizados em São Paulo, dessa estudante de direito, ex-garota de programa, que conheceu um milionário, se apaixonou, se casaram, viveram juntos, não por muito tempo, e esse romance acabou dessa forma. Ela admitiu ter matado o marido Marcos Matsunaga. Agora a gente espera a sentença, imagens ao vivo nesse momento do juiz que recebeu aí agora o resultado dessas perguntas, né? 10 perguntas que foram feitas para os jurados, que são 4 mulheres, 3 homens. Esse julgamento que começou na segunda-feira passada, né? Atravessou toda a semana, sábado e domingo, e agora também já passa da madrugada de segunda-feira, agora quase 20 para as 2 da manhã, 20 minutos para as 2 da manhã. Nesse momento o juiz recebendo algumas orientações. O repórter Marcelo Bittencourt, ele está ao vivo no Fórum Criminal da Barra Funda, e a gente tem imagens também ao vivo de lá, nesse momento que o juiz se levanta para dar a sentença, né? Depois de um julgamento com muita discussão entre acusação e defesa, né? A gente viu que houve troca de farpas também entre acusação e defesa durante esse domingo e o sábado também, de muitos depoimentos, né? Neste domingo foi ouvida a ré, portanto, a Elise Matsunaga. E atenção, nesse momento, a gente vai ouvir nesse momento a sentença dada pelo juiz, lida pelo juiz. Ouça só. Daqui a pouquinho, então, a sentença, nesse momento, o juiz faz toda a leitura do processo, de tudo que aconteceu nesses 7 dias de julgamento. Já começou na segunda-feira, por volta de 11h30 da manhã, não é? E nesse momento ele faz toda a leitura do processo. Ao lado ali, se eu não me engano, a Rafael Bianco, ao lado está também a ré, ela continua ali junto, ela está ali junto, né? Ela está junto ali, na sala, né, em frente de muitos convidados. Vamos ouvir que vai sair nesse momento a sentença. Santoro, doutora Roseli Adriano Sólio, acompanhados da doutora Juliana Cristina Fincati Moreira Santoro e do doutor Luiz Antônio Santos Oliveira. Parabéns a todos os senhores pela competência, profissionalismo e empenho que demonstraram durante todo esse julgamento, assim evidenciando suas inegáveis qualidades no Tribunal do Júri. Agradeço também à doutora Giovana Cristina Colares e ao doutor Renan Oliveira Zanetti, que auxiliaram-me na 5ª vara do júri aqui de São Paulo, de onde eu sou titular, assim permitindo que eu pudesse me concentrar totalmente nos trabalhos nesse plenário, nessa semana toda. Agradeço e congratulo todos os senhores jurados pela disposição, resistência física e exemplar demonstração cívica. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, a realização de um júri dessa magnitude implica mobilização de vários recursos, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem material. Por isso, quero aqui deixar consignados alguns outros agradecimentos. Agradeço inicialmente a Sua Excelência, Dr. Paulo Dimas de Belis Mascaretti, presidente do Egresso Tribunal de Justiça do nosso Estado, cujas dinâmicas e competência também administrativa são por demais conhecidas, vindo a empreender no Poder Judiciário Paulista princípios de modernização que vão ao encontro do que a sociedade atual espera nesses tempos de tantas mudanças. Em especial, quanto à realização desta sessão plenária, quero aqui registrar o meu agradecimento à Sua Excelência por ter cedido à sua valiosa assessora de imprensa, a senhora Rosângela Sanches, que muito contribuiu para que toda a organização desse julgamento transcorresse sem problemas. Agradeço a Sua Excelência, Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorce, a imensa contribuição como diretor desse complexo judiciário, onde se realizou o julgamento. Agradeço a Sua Excelência, Dr. Cláudio Juliano Filho,
corregedor Estamos ao vivo da com Central de imagens. Mandados. Este é o juiz Que muito Adilson colaborou Palkowski. também no Ele segmento lê nesse de momento os profissionais agradecimentos das para pessoas que as participaram estimações desse do julgamento, trabalho né, da o mais empresa. longo já registrado em São Paulo, da acusada Elise Matsunaga. A sentença, então, vai ser dada a qualquer momento, depois de 7 dias de julgamento, que já adentrou agora a madrugada de segunda-feira. Nesse momento, ele agradece aos jurados, 4 mulheres, 3 homens, agradece também a acusação e defesa e todas as pessoas envolvidas nesse processo, envolvidas nesse julgamento. Vamos ouvir mais um pouco do juiz aí, o Adilson Palkowski. 8 dias de julgamento. A senhora Daniela, da administração deste fórum, o senhor Marcelo, coordenador da administração, senhores Capuano e Ayrton, chefes da fiscalização, Walter Leonço, supervisor da fiscalização do prédio, Rodinei e sua equipe do STI, Tenente Godoy e Sargento Munir, responsáveis pelos policiais militares que aqui atuam, senhoras Liene e Helena, também da imprensa no Tribunal de Justiça. Quanto à imprensa, ainda lembro, além do nosso assessor Rômulo, de todos os profissionais que participaram da cobertura dos trabalhos aqui realizados. Muitos, apesar de tão jovens, já demonstram que muito galgarão no futuro próximo. A valorosa e incansável Polícia Militar, sempre presente para garantir a ordem nos trabalhos, meu muito obrigado. Também extensivo a todos os seguranças desse prédio. Estamos ouvindo neste momento o juiz Adilson Palkowski, ele que faz os agradecimentos, e a gente mostra aqui ao vivo, em primeira mão, na SBT Notícias. Agora faltam 14 minutos para as 2 da manhã, a sentença saindo de Elise Matsunaga depois de 8 dias de julgamento. Eu falei 7 agora há pouco, a gente já entrou na segunda-feira, né, quase 2 da manhã, então 8º dia de julgamento de Elise Matsunaga, ela que confessou a morte do marido Marcos Matsunaga, ele que era herdeiro de uma das maiores empresas do Brasil. O juiz continua ali fazendo alguns agradecimentos, entre eles a Polícia Militar, claro, que participou de todo esse processo. Então a sentença deve sair agora, né, já nos próximos instantes, nos próximos segundos. Vamos acompanhar um pouco mais do juiz que presidiu todo esse julgamento, o Adilson Palkowski. Todos os funcionários e estagiários desta vara, todos estão de parabéns. Afinal, o dever está cumprido. Agradeço ainda a presença e apoio inestimável de minha esposa, também juíza, doutora Ariane de Fátima Alves Dias Palkowski Simone. Mas quero ainda fazer 2 registros. Senhores, vivemos em épocas difíceis, não só de ordem econômica, que é inegável por quanto notório, mas também com tentativas de amordaçar justamente os agentes que, pela lei, são incumbidos de investigar e assim buscar os infratores com vistas a serem oportunamente julgados, cujos atos ilícitos em muito solapam a imagem e a estrutura de um país que aspira a ser verdadeiramente um Estado democrático de direito, onde juridicamente se garante a liberdade das pessoas, mas sem isentá-las da responsabilidade por seus atos e de desvios de conduta. Mais especificamente, é nesse cenário onde a liberdade não exclui a responsabilidade que se espera que o destinatário último da lei, o povo, não se veja enfraquecido justamente pelo aniquilamento de quem é, por mando também constitucional, o aplicador da lei segundo as vicissitudes de cada caso concreto, corporificado no Poder Judiciário. Fica aqui registrado, portanto, um ato de veemente repúdio a toda e qualquer ação que pretenda comprometer a boa aplicação da lei, cuja finalidade outra não é, senão, em última análise, o bem comum, a boa convivência de todos numa sociedade ordeira e pacífica. Por outro lado, cabe também lamentar a queda do avião com integrantes do time chapecoense e com vários jornalistas e repórteres, cuja tragédia tem chamado a atenção não só do imenso Brasil, como do mundo inteiro. E nem poderia ser diferente. Essa verdadeira catástrofe, com muitas mortes e sequelas aos sobreviventes, interrompeu muitos sonhos e justas aspirações. Quanto aos que foram, certamente Deus, na sua infinita misericórdia, já bem os recebeu, paternalmente acolhendo-os. Quanto aos que ficaram, que Deus os ajude a continuar em frente, dia após dia, honrando, dessa forma, também a memória dos campeões e competentes profissionais, que prematuramente perderam a dádiva de viver.
Enfim, ao vivo do Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, a gente está acompanhando a sentença que vai sair a qualquer momento de Elise Matsunaga, ela que é a acusada, e confessou ter matado o marido Marcos Matsunaga. Nesse momento, o juiz Paulo Palkowski, Adilson Palkowski, na verdade, ele faz, nesse momento, uma homenagem, ele presta uma homenagem agora às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense, jogadores, jornalistas, enfim, nesse momento, ele presta uma homenagem às vítimas dessa tragédia, a sentença que vai sair a qualquer momento de Elise Matsunaga, um julgamento que dura já 8 dias, né? Nesse momento, o juiz faz uma pausa, né? E a qualquer momento, então, a sentença deve sair de Elise Matsunaga. Comigo, ao vivo, por telefone, o repórter Marcelo Bittencourt, que está lá no Fórum Criminal da Barra Funda, acompanhando todo o movimento, né, acompanhando tudo que acontece ali do lado de fora do plenário. Marcelo Bittencourt, me ouve? Sim, estou na escuta aqui, acompanhando ao vivo aqui do plenário na Zona Oeste da capital paulista. Qual que é a situação de momento, a expectativa agora aí da notícia, da sentença, do resultado que vai ser dado a qualquer momento pelo juiz Adilson Palkowski, Marcelo? Isso, todos estão de pé aqui, é uma expectativa muito grande por conta aí da leitura da sentença. Portanto, a qualquer momento, o juiz pode fazer a leitura, ele fez agradecimentos, como você já bem lembrou. Marcelo, só um minutinho, vou interromper o Marcelo, desculpa por interromper, o juiz vai falar nesse momento a sentença. Vamos ouvi-lo. A materialidade e a autoria do homicídio julgado à acusada e, afastando a figura privilegiada, reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistente recurso impossibilitante da defesa da vítima, tendo ainda reconhecido a materialidade e a autoria do crime de destruição e ocultação de cadáver. Passo, então, à dosimetria penal, anotando que nem mesmo processos e inquéritos em curso podem ser aqui considerados, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Também observando, mutatis mutandis, que, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aspas, a acusação incumbe provar a reincidência, aspas, mediante certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A culpabilidade da ré na espécie é manifesta, uma vez que reconhecida pelo corpo de jurados no exercício de sua jurisdição contemplada no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição da República. Quanto ao crime doloso contra a vida, em que pese o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal e os autos darem conta de que Elise é boa mãe, sendo também polida no trato com as pessoas em geral, a acusada veio a trocar o cano da pistola com o qual atiraram em Marcos, bem como a livrar-se do computador com o qual, passando-se falsamente pelo ofendido, enviou mensagens a outrem, informando que ele estava bem, portanto vivo. Assim, posando de esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar conjugal, tendo, ainda, se desvencilhado do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhado suas partes em local distante do lugar do cometimento ilícito, cuja prática culminou por confessar, apresentando, no entanto, a sua versão defensiva, tão só dias depois do episódio criminoso, quando as investigações já convergiam contra ela, cuja dinâmica, na esteira do veredito do Conselho de Sentença, aponta cuidar-se de prática revestida de cuidadosa premeditação, reveladora de uma personalidade fria e manipuladora, e, portanto, extremamente perigosa. Aliás, também é dos autos que Elise não é pessoa de parcos recursos intelectuais. Contrariamente, apesar de origem humilde, além de ter frequentado curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, especificamente em ciências jurídicas e sociais, direito, vivendo ainda nababescamente depois de casada justamente com o ofendido, já que, no dizer dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do veredito da Corte Popular, malgrado cuide-se de acusada sem outra passagem criminal, não só nesse Estado, como também no Paraná, a fixação da pena base pelo homicídio é fixada 1/4 acima do mínimo legal, como necessário e suficiente para efetivas reprovação e prevenção a tal crime em caso, como preconizado no artigo 59 do Código Penal, prefazendo, portanto, 15 anos de reclusão. Cuidando-se de crime praticado contra cônjuge, conforme certidão juntada nos autos e não impugnada, majoro a pena em 1/4, fazendo-o com base no artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal,
com o total, assim, de 18 anos e 9 meses de reclusão. Inclusive, apesar de confessa quanto à autoria do homicídio, a acusada assinou que tal ocorreu na forma simples, na forma do artigo 121 caput do Código Penal, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, crime cognominado pela doutrina e pela jurisprudência privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, assim contrariando a decisão do Conselho de Sentença. Ora, o fundamento do artigo 65, inciso 3º, letra D do Código Penal, reside na sinceridade e na lealdade processuais, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que somente a assunção total da responsabilidade, confissão completa, justifica tal minorante, o que, como visto, não ocorre nesses autos. Assim, sem deslembrar o artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, torna essa reprimenda definitiva ante a inexistência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao crime de destruição e ocultação de cadáver, como já visto, nada obstante o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal e os autos darem conta de que Elise é boa mãe, tratando com polidez também as pessoas em geral, sem antecedentes criminais, conclui-se por toda a dinâmica dos fatos, culminando na destruição e ocultação do cadáver da vítima, na esteira do decidido pelos juízes naturais da causa, tratar-se de pessoa com personalidade fria e manipuladora que agiu com meticulosa premeditação, porquanto, frise-se, chegando a se passar por esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar do casal, ainda se desvencilhou do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhando suas partes em local distante do lugar do cometimento do delito do artigo 211 do Código Penal, vindo a confessar tão só posteriormente, quando as investigações já convergiam contra ela. Convém reiterar, agora, que a ré não é pessoa de poucos recursos intelectuais, mas sim que, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, vivendo ainda, depois de casada, justamente com o ofendido, em privilegiada situação financeira, eis que, na dicção dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do veredito da magistratura popular, malgrado cuide ser acusada sem outra passagem criminal, não só nesse estado, como também no Paraná, a pena base é fixada aqui em 1/4 acima do mínimo legiferado, como necessário e suficiente para a efetiva reprovação e prevenção a tal crime na espécie, como disposto no artigo 59 do Código Penal, perfazendo, portanto, 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias multa. Por ser delito perpetrado contra cônjuge, com respaldo no artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal, a recrudesço em 1/4, somando 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão e 15 dias multa. Considerando a confissão da ré contra este crime, reduzo de 1/4 a reprimenda, perfazendo 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão e 11 dias multa. No que toca à pena pecuniária, cada dia multa é fixado no mínimo legal, por não existir nos autos notícias sobre a atual situação econômica da acusada. Efetivamente, muito embora tenha sido casada com pessoa financeiramente abastada, ou foi em regime parcial de bens, conforme a certidão não impugnada nos autos, encontrando-se em ininterrupta prisão desde junho de 2012, ou seja, há mais de 4 anos. Sem ouvido do artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, torna essa pena definitiva diante da não existência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao concurso de crimes, no caso vertente, os autos dão conta de 2 delitos ocorridos sucessivamente, de modo a não se poder falar em uma só ação, inerente ao concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Também não é a hipótese de se reconhecer crime continuado, que reclama um razoável hiato temporal entre as ações a justificar tal fictio iuris. De mais a mais, como tem reiteradamente decidido, como tem sido reiteradamente decidido, não só pelo Superior Tribunal de Justiça, como pela Corte Máxima, Supremo Tribunal Federal, para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, isto é, cometimento de crimes com o mesmo modus operandi e nas mesmas condições de tempo e lugar, pois também se exige ainda os de natureza subjetiva, com unidade de desígnios, portanto. Nesse passo,
Tampouco se há falar em crime único, na medida em que dois são os resultados naturalísticos verificados, caracterizadores de condutas autônomas com independência de desígnios, sempre dolosamente voltados contra dois objetos jurídicos distintos, a saber, a vida humana, no homicídio, e o sentimento de respeito aos mortos, no delito do artigo 211 do Código Penal. Como corolário, impõe-se o somatório das penas, em concurso material, a teor do artigo 69 do Código Penal, com o total, assim, de 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Consequentemente, quanto ao crime conexo do artigo 211 do Código Penal, diante do quantum totalizador das penas, não se há cogitar em sursi processual, até porque a pena superior a 1 ano, em suspensão constitucional da pena, tampouco em substituição de sanção por pena rescistível de direitos. Quanto ao regime de cumprimento penal, em casos que tais, com o reconhecimento de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas para a fixação do regime de cumprimento inicial. Bem a propósito, em sua obra Execução Penal, da editora Gen Método, as ensinanças de Norberto Avena Mutatis Mutandis, aspas, na hipótese de concurso de crimes, deve o juiz considerar, para efeito de fixação do regime inicial, o total das penas impostas, somadas no caso do concurso material e do concurso formal impróprio, ou exasperadas nas hipóteses do concurso formal próprio e do crime continuado. Aspas. Insta a notar também que, debalde o atestado de conduta carcerária juntado, datando a prisão desde 4 de junho de 2012, não há tempo a autorizar a progressão de regime prisional, tampouco com lastro no parágrafo 2º do artigo 387, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.736/12. Nessa contextura, sem deslembrar o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A e parágrafo 3º, combinado com o artigo 59, inciso 3º, tudo do Código Penal, as penas em caso serão inicialmente cumpridas no regime fechado, até porque ainda envolvem hediondez nos termos do artigo 1º, inciso 1º e artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. Inexistindo no contraditório respectivo pedido formal, que é pressuposto para análise da correspondente reparação de danos, não incide nestes autos o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Criminal. Ante o exposto, e em consequência da votação realizada, reconheço e declaro a condenação da réia Elise Araújo Kitano Matsunaga, com qualificação nos autos, combinado com o artigo 69, concurso material, e com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com o princípio de cumprimento no regime fechado, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal. E há 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão, com cumprimento inicial no regime fechado e a 11 dias multa no menor patamar unitário, por infração ao artigo 211 do Código Penal, destruição e ocultação do cadáver do ofendido. Quanto ao recurso em liberdade, em caso desses jaez, homicídio consumado e qualificado, além de destruição e ocultação do cadáver da vítima, o encarceramento provisório se faz imprescindível para a segurança da ordem pública. Aliás, a gravidade do rogado emerge da própria Constituição Federal, com hediondez e assim insuscetível, inclusive de fiança, conforme artigos 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.072/90. É bem de ver, a propósito, que a Lei de Crimes Hediondos harmoniza-se com o rigor constitucionalmente endereçado a casos que tais, onde o regime previsto para cumprimento inicial da sanção carcerária é o fechado. Mas não é só. Não se trata de situação onde, logo após a prática homicida, a acusada prontamente se apresentou à polícia para noticiar o ocorrido, esclarecer as suas circunstâncias e declinar onde se encontrava o corpo da vítima, assim efetivamente colaborando com a justiça. Contrariamente, é dos autos que a acusada forjou a verdade sobre o acontecido, alegando o desaparecimento do ofendido que sabia inexistente, vindo a confessar a autoria delitiva tão só posteriormente às investigações policiais levadas a efeito. Bem a propósito, também é dos autos que a ré, com o veículo, tentou distanciar-se desta capital, onde residia,
levando consigo as malas contendo o corpo do marido já esquartejado. Mas, também com o documento do carro vencido, acabou desistindo de ir para outro estado, Paraná. No entanto, mesmo assim, é dos autos que os despojos da vítima não foram, ao depois, deixados pela ré nesta capital, local da morte, mas sim por ela ocultados em outra cidade, aliás, em lugares diversos. Vale dizer, os autos não dão conta de situação com materialidade delitiva e indício de suficiência de autoria admitidos desde o início pela acusada, que, na verdade, como hoje decidido pelo colegiado popular, matou brutalmente o marido. Ora, quadros fáticos dessa ordem não se compatibilizam com quem que, se solta, irá comparecer quando buscada para o cumprimento das penas impostas, assim pondo em risco, portanto, a efetiva aplicação da lei penal. Nesse conjunto, nem mesmo primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita podem, na espécie, amparar qualquer outra medida cautelar que não encarceramento. Cabe assinalar, por fim, que se trata de prisão de direito processual, que não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco se contrapõe à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, como já decidido pelo STF, até porque não implica a assodada inclusão no rol dos culpados. A respeito da temática, ainda o guardião da Constituição Federal, por unanimidade de votos, aspas, não procede a alegação de que o princípio inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impede a prisão do réu. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão e decidiu que é perfeitamente compatível com o referido princípio a prisão sem o trânsito em julgado da decisão condenatória. Aspas. Em outras palavras, da mesma Corte Suprema, citando precedentes seus, mutatis mutandis. Aspas. É equivocado o argumento de que o réu, sendo primário e registrando bons antecedentes, tem o direito de apelar em liberdade. Com efeito, mesmo que presentes esses requisitos, a prisão cautelar pode ser decretada se ocorrer, como no caso, qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aspas. Tampouco se há a falar, nesse contexto, em relaxamento da prisão por excesso de prazo, uma vez que cuida-se de interstício que admite dilação conforme as circunstâncias e particularidades de cada caso concreto. Expressa-se, pois, novo mandado de prisão, desta feita em razão da condenação hoje operada pelo Tribunal do Júri. Agora são 2h07, estamos ao vivo com imagens e a sentença dada, lida pelo juiz Adilson Palkowski, neste momento, Elise Matsunaga é condenada a quase 19 anos, com as somas dos crimes a 19 anos. Né? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o julgamento e essa sentença. E quem traz é Cássio Zeima. Fica por aí. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Semaninha começando, hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro. Fique com a gente. Há pouco você acompanhou ao vivo o julgamento de Elise Matsunaga, que foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado pela morte do marido Marcos Matsunaga em 2012. Mas afinal, quem é Elise Matsunaga? A menina do interior que sonhava com uma vida melhor acabou se transformando em uma das assassinas mais conhecidas do país. Veja na reportagem de Thaís Nunes. E nós vimos há pouco, ao vivo, a condenação de Elise Matsunaga. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses pela morte do marido Marcos Matsunaga, que ocorreu em 2012. 7 jurados decidiram aí o destino de Elise. Foram 4 mulheres e 3 homens. O júri de Elise é o mais longo já do que outros julgamentos famosos, como o de Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais, e também de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pela morte da menina Isabela Nardoni. Esse julgamento da Elise Matsunaga durou praticamente 8 dias, saiu por volta das 2 horas da manhã a sentença dela, que foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão pela morte do marido. A gente vê aí o Marcos Matsunaga, um dos herdeiros do grupo Yoki. Elise aí que acabou matando e esquartejando o próprio companheiro, porque ele teria traído ela e ela informa, né, não aceitou a traição, acabou cometendo este crime. Elise, então, notícia mais uma vez em primeira mão, a gente deu aqui no SBT Notícias, tantas notícias a gente está dando em primeira mão que durante a madrugada, essa notícia urgente do julgamento de Elise Matsunaga, mais uma vez demos em primeira mão. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses,
O nosso repórter Marcelo Bittencourt está na porta do Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste aqui de São Paulo, e vai trazer entrevistas com testemunhas, com promotores, advogados de defesa, com todo mundo que participou durante 8 dias deste cansativo e também incessante julgamento. O Marcelo Bittencourt está fazendo os ajustes finais para trazer mais informações e detalhes ao vivo aqui no SBT Notícias sobre esse julgamento que condenou Elise Matsunaga a 19 anos e 11 meses de prisão pela morte, ocultação de cadáver e também esquartejamento do marido dela, o Marcos Matsunaga, um dos herdeiros do Grupo IOC. Realmente a gente fica aí surpreso com essa condenação e daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações sobre a condenação de Elise Matsunaga, que foi condenada a 19 anos de prisão. Daqui a pouquinho a gente volta, então eu volto já e na sequência Marcelo Bittencourt entra ao vivo direto do Fórum da Barra Funda. Fica aí, não sai daí. 2h22, estamos de volta aqui com o SBT Notícias. Agora a gente fala ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que está no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cássio. Acabou agora há pouquinho, né? Nós demos com exclusividade, né, o resultado do júri, que se estendeu por 8 dias, 19 anos, 11 meses e 1 dia. Foi a condenação de Elise Matsunaga. Foi realmente um tribunal do júri muito conturbado. Hoje, para você ter uma ideia, Cássio, a Elise prestou depoimento, foram mais de 4 horas e meia, ela que tentava aí desqualificar, mostrar que na realidade havia sido vítima, né, de agressões por conta do Marcos. Neste momento, para você ter uma ideia, a promotoria está participando, está dando ali uma coletiva, nós estamos acompanhando e daqui a pouquinho nós vamos tentar trazer aí um dos promotores para conversar com a gente, Cássio. E Marcelo, você que acompanhou os bastidores desse julgamento que acabou condenando a Elise Matsunaga a 19 anos e 11 meses de prisão, qual foi a reação dela ao saber da sentença? Ela que ficou todo o tempo, enquanto foi lida ali a sentença, de cabeça baixa, ela não se pronunciou, eu não vi ali nenhuma expressão facial, acompanhei muito de perto ali, ela de cabeça baixa, recebeu ali a sentença. Para os advogados de defesa foi uma vitória, até porque ela derrubou ali, os advogados derrubaram 2 qualificadoras, eu vou explicar. Ela foi condenada por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima, mas haviam mais 2 qualificadoras, que era por motivo torpe e por meio cruel. Portanto, os advogados de defesa, eles acreditam que saíram com uma vitória daqui, e a Elise em nenhum momento acabou se manifestando, ela de cabeça baixa, acompanhou serena ali todo o pronunciamento da sentença, Cássio. E Marcelo, qual é o clima que está aí neste momento agora aí do júri, também dos jurados? Como é que eles reagiram a essa sentença aí? Muita gente acompanhou, para você ter uma ideia, foram 8 dias, começou na semana passada, na segunda-feira, muita gente acompanhou, mas eu consegui falar rapidamente com um dos promotores, ele se diz satisfeito. A promotoria se diz satisfeita porque, na realidade, eles queriam comprovar o homicídio qualificado e por meio aí dessa qualificadora que é impossibilitando aí a defesa da vítima. Eu conversei, fiz uma pergunta muito rápida aqui para o doutor Durso e vou tentar, daqui a pouquinho, se nós conseguirmos trazer ele aqui, que nesse momento ele está cercado de jornalistas, está dando uma entrevista exclusiva, né, se eles vão recorrer desta decisão ou se vão acatar esse pronunciamento do juiz. Isso que eu ia te perguntar agora, Marcelo, qual será o próximo passo depois dessa sentença da Elise, que foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão? Quais seriam os próximos passos agora? Ela vai voltar para a cadeia de Tremembé? Como é que fica a situação dela agora? Deve voltar, deve não, está voltando já para a cadeia de Tremembé. A dúvida é se ela passa a noite aqui num presídio feminino aqui na Zona Norte de São Paulo, até por conta do adiantar das horas, ou se segue direto ali para o Vale do Paraíba, em Tremembé, onde já deve cumprir a pena de imediato. Portanto, a expectativa agora é a definição. Se ela vai passar a noite aqui em um presídio na Zona Norte da capital paulista, onde passou durante toda a semana, ou se segue para Tremembé. O que se sabe é que a pena já começa a valer a partir de agora. Agora são 2h26, fique com a gente. E
continuamos ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, onde é que estão neste momento os promotores e também os advogados de defesa? Os advogados estão dando uma coletiva agora, os 2 promotores, inclusive a assistente da promotoria também, eles que saíram satisfeitos. Como eu conversei rapidamente com um dos promotores, falei rapidamente também com o doutor Durso, né, o que ele me falou foi o seguinte: Marcelo, nós estamos nesse primeiro momento satisfeitos com a decisão da Justiça, são 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, a Elise já passa a cumprir a pena de imediato e era isso que eles queriam. Aí eles montaram uma estratégia, durante toda a semana os advogados de defesa tentaram desqualificar aí toda a promotoria, mas eles que deixam agora satisfeito. Não se sabe ainda se vão recorrer da decisão para aumentar a pena de Elise Matsunaga, mas nesse primeiro momento eles saem satisfeitos aqui do Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. E Marcelo, o júri de Elisa foi um dos mais longos, né? Inclusive muito maior, muito mais extenso do que outros casos famosos, como a da Susana von Richthofen e também da menina Isabela Nardoni. Você que acompanhou diversos dias aí em frente ao Fórum da Barra Funda, como é que foi esse júri? Por que demorou tanto? É um caso mais delicado do que os outros? Ou realmente houve muitas controvérsias aí durante todo o julgamento da Elise Matsunaga? Olha, Cássius, foi realmente um tribunal do júri muito conturbado, com muitas discussões. Para você ter uma ideia, 16 testemunhas foram ouvidas, mas o que marcou mesmo foi a discussão, ou as discussões entre os advogados de defesa e também da promotoria. Eu tentei conversar aí com os advogados de Elise, eles saíram rapidamente, está esperando aqui, inclusive, a saída deles aqui. Eles acompanharam a retirada de Elise até o caminhão que a levará até a penitenciária, mas o que chamou muita atenção foram as discussões entre a promotoria e também os advogados de defesa. Muitas testemunhas também se alongaram. Para você ter uma ideia, uma das testemunhas, o Sami, que é um dos peritos que trabalhou no caso, o depoimento dele demorou mais de 10 horas, para você ter uma ideia. Portanto, é o segundo maior julgamento da história, só perde para o caso do caso da Rota, do comandante da Rota que chefiou o massacre ali, que se passaram ali há várias semanas. Esse segundo aqui, a assessoria aqui do Fórum da Barra Funda, é o segundo maior em extensão de tempo. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouquinho tu volta ao vivo com mais informações sobre a sentença de Elise Matsunaga. A gente vai continuar nesse caso. Ela foi condenada a 19 anos e 11 meses. Durante todo aqui o programa SBT Notícias, a gente vai trazendo mais informações. Também os promotores, também os advogados de defesa vão falar com a gente ao vivo aqui no SBT Notícias. O doutor, gentilmente, ele estava numa coletiva, viu, Cássio? Ele atendeu a gente aqui, tá realmente uma loucura. Foram 8 dias, né? Uma semana, né, doutor? Numa loucura total. A pergunta que eu faço é a seguinte: a promotoria está satisfeita com o resultado? Bom, nós atuamos como assistentes de acusação, representando a família da vítima, do Marcos Matsunaga, ao lado do Dr. Cossenzo, que é o promotor, que é o órgão do Ministério Público. E o nosso esforço sempre foi no sentido de que houvesse um resultado neste julgamento que retratasse o que efetivamente aconteceu. Um crime bárbaro, onde a Elise, ela dá um tiro no seu marido, no Marcos Matsunaga, mas ele não morre por causa deste tiro. E ela em seguida começa um esquartejamento, e esse esquartejamento, pelos elementos colhidos, se inicia com ele ainda vivo. Depois de esquartejá-lo, ela elimina os pedaços do corpo de Marcos Matsunaga e posa numa condição de abandonada, como uma criança pequena. Esse quadro todo precisava ser enfrentado no tribunal do júri, especialmente as matérias de alta complexidade que foram objetos das perícias. Tudo isso, durante esses 8 dias, esses temas foram trabalhados, minuciosamente discutidos, debatidos à exaustão pelas partes, pela defesa, pelos jurados, e o resultado final é esta condenação que reconhece
umas qualificadoras que nós insistíamos na acusação, mas em especial afastou a principal tese da defesa, que era a violenta emoção. A se reconhecer a violenta emoção, nós estaríamos trabalhando com uma pena base de 6 anos, por tudo aquilo que ela fez. E pelo tempo que ela já está presa, praticamente em breve espaço de tempo ela estaria em liberdade. E isso para nós, para a família, não é justo. De modo que o resultado, com uma pena de 19 anos, 11 meses e 1 dia, isto, além de afastar a violenta emoção, tese da defesa, acolhe o homicídio qualificado, partindo da pena de 12 anos, com as agravantes, mais o esquartejamento que leva à ocultação e à destruição do cadáver, mais a agravante de que o crime foi cometido contra um cônjuge. O conjunto final desta pena de quase 20 anos traduz aí sim uma certa proporcionalidade diante da justiça que a família espera para esse crime bárbaro que impactou todo o país. Agora, doutora, vou fazer uma pergunta. Especificamente, ela foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia. Ela já, o tempo que ela teve presa, ela vai abater isso. Se ela cumprir 1/3 da pena, especificamente, quanto tempo ela pode permanecer presa, doutor? O cálculo, como se trata de crime hediondo, reconhecido na sentença, nós estamos falando de 3/5, de modo que a expectativa é que por 12 anos, em torno disso, ela terá que cumprir no regime fechado. Depois poderá progredir para o regime semiaberto e depois para o aberto. Mas isso é prevalecer esta decisão, porque a decisão se vamos ou não recorrer ainda não foi tomada. Nós trabalhamos com 3 qualificadoras. Efetivamente, embora não reconhecido pelos jurados, porque é matéria de alta tecnicidade, a questão da degola com ele ainda vivo, isto pode ser que seja objeto ainda de recurso nosso, que venhamos a insistir sobre esse aspecto. Mas vamos nos reunir com o doutor Cossenzo ainda, com a família. De qualquer maneira, o primeiro sentimento é um sentimento do pai, da mãe, dos familiares e amigos do Marcos Matsunaga, que foi vítima desse brutal crime. O sentimento inicial é de que justiça foi feita. Tantos anos depois, temos uma resposta que não é do juiz togado. E a beleza do Tribunal do Júri é essa, são pessoas do povo a julgar. E a resposta dessas pessoas do povo, do Tribunal do Júri, é exatamente 20 anos praticamente de punição para este homicídio seguido de esquartejamento realizado por esta mulher diante daquelas circunstâncias que trouxe tanta dor a esta família Matsunaga e em especial àquela criança, filha de ambos, a Helena, que hoje está sob os cuidados dos avós paternos, do pai e da mãe do Marcos, e que, sem dúvida nenhuma, é a maior vítima de todo este drama. Ora, Cássio, o doutor Durso está à sua escuta. Se você quiser, eu repasso a pergunta para ele. Cássio. Marcelo, eu queria saber, primeiro, se o doutor teve já algum contato com a família da vítima e também qual foi a reação deles com a sentença da Elise. Pois não. O Cássio, que está no estúdio lá, ao vivo, ele pergunta o seguinte: o senhor já teve contato com a família logo após ser deferida essa pena? Não um contato telefônico, mas por mensagem, de modo que esse sentimento de que a justiça foi realizada nessa oportunidade, esse é um sentimento que nós estamos traduzindo da família Matsunaga. Doutor, só para a gente continuar aqui, essa discussão, tiveram várias discussões entre os advogados de defesa, também a promotoria. Foi uma forma de tentar desqualificar um pouco a acusação? Nós sempre insistimos que quem estava em julgamento aqui era Elise e não o Marcos. As tentativas de macular a memória do Marcos foram muitas, não pela defesa, mas a Elise, que para se defender atacou muitas vezes a imagem e como o Marcos vivia com ela. Mas diante de todas as provas, o que se viu foi um casamento que iniciou
de maneira feliz, buscando uma composição familiar normal, com aqueles problemas corriqueiros. E diante de uma infidelidade por parte do Marcos, eles então arquitetam um plano de matá-lo por vingança, objetivando ficar com seu dinheiro, além do que a forma como isto foi feito, um homicídio qualificado, com um tiro na cabeça, em seguida ele não morre, ela começa um esquartejamento, ele ainda está vivo quando ela faz a degola e ele vem a morrer por aspirar o sangue em razão da degola. Ele morre por asfixia. Esse sofrimento, essa dor impactou não só na vítima, o que é óbvio, mas em todos aqueles que acompanharam esta morte de Marcos Matsunaga dessa maneira tão brutal, tão cruel. Anos e anos de investigação para chegar à autoria, para provar todos esses detalhes de todo este crime e, felizmente, o Conselho de Sentença, os jurados, reconheceram que não era um homicídio simples, que não era um homicídio cometido por ela no momento de explosão emocional, porque teria levado um único tapa, ele nunca encostou um dedo nela sequer, ela era tratada como uma princesa e ela insistia que ela teria levado um tapa e, em razão deste tapa, ela foi, buscou a arma e deu um tiro nele. Não foi assim que aconteceu. Nós nem sabemos se esse tapa aconteceu. Só ela e Deus saberá. Saberá porque o Marcos não está mais aí para confirmar ou para desmentir. Mas o fato é que a resposta que precisava ser dada a esta conduta, ela o foi pelo Conselho de Sentença nesse julgamento, que é um dos julgamentos mais longos que nós já tivemos na história do Brasil. O Cássio, eu vou liberar aqui o doutor Luiz Flávio Durso, até porque gentilmente ele deixou ali a coletiva para atender a gente aqui ao vivo e com exclusividade para o SBT Notícias. Voltamos com você nos estúdios. Muito obrigado, Marcelo Bittencourt, também obrigado ao doutor Flávio Durso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso. E essas são imagens que acabaram de chegar do momento da saída de Elise Matsunaga do Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Elise saiu do fórum dentro de um furgão. Primeiro sai uma viatura da polícia e logo em seguida vem o furgão ali, que está com as sirenes ligadas. Ela está dentro deste furgão, indo a caminho aí do presídio. Ela segue agora para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior paulista. Elise já está presa desde 2012 e volta agora escoltada por uma viatura da Polícia Militar para cumprir a pena de 19 anos e 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. Olha só imagens que acabaram de chegar dela saindo do Fórum Criminal da Barra Funda. Elise está dentro deste furgão branco aí do sistema penitenciário, a caminho da penitenciária de Tremembé, onde vai cumprir o restante da sua pena. Ela foi condenada há pouco tempo, a 19 anos, 11 meses e também 1 dia de prisão em regime fechado pela morte do ex-marido Marcos Matsunaga. Voltamos a falar com o repórter Marcelo Bittencourt, que está agora com o advogado de defesa, o Luciano Santoro. É contigo, Marcelo. Voltamos aqui ao vivo no Fórum da Barra Funda, agora para ouvir o advogado, né? O doutor Luciano acaba de sair, gentilmente também deixou ali a área de imprensa, onde concedeu uma entrevista coletiva e agora vem com exclusividade para conversar com a gente. Doutor, a defesa acatou esse resultado? Está satisfeita com esse resultado? Bom dia. Bom dia. A defesa entende que o corpo de jurados entendeu os nossos argumentos. Nós afastamos de 3 qualificadoras, nós conseguimos afastar 2 qualificadoras importantes que dizia respeito à torpeza, ou seja, a repugnância do crime, e também ao meio cruel. Eles entenderam que não foi o meio cruel e mantiveram apenas uma qualificadora, que é da impossibilidade de defesa da vítima. No entanto, a defesa ficou extremamente insatisfeita com a pena imposta, porque não reflete aquilo que foi a decisão dos jurados. Agora, vocês vão recorrer dessa decisão, doutor? Não, certamente a gente vai levar para o tribunal, porque, com todo respeito ao juiz, a pena arbitrada foi extremamente elevada em face da decisão dos jurados. Ele aumentou por 2 vezes e 1/4,
não é o padrão da justiça brasileira, ele não reconheceu a confissão dela, acabou justificando que ela demorou para confessar, mas foram 15 dias após o início das investigações, 2 dias após a polícia ter ido na casa dela, então nós vamos recorrer e temos certeza que o tribunal vai acabar reduzindo essa pena. Agora, doutor, foi um caso que realmente chamou muita atenção, em alguns pontos chegou até a causar repugnância. Qual foi a estratégia da defesa para, nesse primeiro momento, reverter esse processo, porque o clamor público era muito forte, e conseguir derrubar 2 qualificadoras, doutor? Bom, a primeira preocupação se referia a trazer para os jurados uma realidade diferente daquelas que eles conheceram durante 4 anos e meio. Durante 4 anos e meio, a imprensa sempre divulgou as provas que eram contrárias à defesa. É uma coisa natural do caso em concreto. Então, nosso trabalho durante esses 8 dias foi um trabalho de mostrar para os jurados que existiam outras provas, que a acusação não tinha certeza naquilo que ela colocava, que ela estava sempre dizendo que ele possivelmente fez isso, possivelmente fez aquilo, só que no direito penal isso não é possível, né? No direito penal a gente precisa de prova efetiva. Possível para a gente nunca. Então esse foi o primeiro trabalho, deixar os jurados entenderem que existe uma prova e essa prova precisava ser muito bem analisada por eles. Por isso que eles afastaram 2 qualificadoras e só não afastaram a terceira por 1 voto de diferença. Estou com a doutora aqui também, que gentilmente permaneçam os 2 aqui. Doutora, um embate muito forte durante a semana, eu tinha até perguntado para o doutor aqui, foi para desqualificar, foi para atrapalhar um pouco? Como a senhora viu esse embate entre o advogado de defesa e a promotoria, especificamente com a senhora? Bom, já é da natureza do júri esse embate, né? Quando os debates se acaloram, coisas naturalmente ficam mais fortes, mas isso fica dentro do plenário e dali não passa. Né? É uma estratégia da acusação, muitas vezes, atrapalhar a defesa na sua fala. Da mesma forma, a defesa vai tentar ali desqualificar aquela fala quando entende que não é cabível. Então, é uma coisa natural do júri que assim seja. Esse resultado foi uma vitória ou não para a defesa? Foi uma vitória pela conquista de retirar 2 qualificadoras, porém, a pena dela foi altíssima. Acima do que muito é colocado quando você tem as 3 qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Por isso, nós vamos recorrer. Isso não é possível, né? Ela é primária de bons antecedentes, confessou completamente o crime e não merecia uma pena tão alta. A gente viu ali o comportamento da Elise na leitura da sentença. A senhora que estava muito próximo, vocês estavam muito próximos, como a senhora sentiu que ela recebeu a sentença? Eu acho que ela ficou bastante feliz com a retirada das 2 qualificadoras, eu tinha conversado com ela, o doutor Luciano também. Porém, acho que é uma decepção em saber que a pena dela ficou tão alta, sabendo de outros casos, em outras circunstâncias, quando as 3 qualificadoras são reconhecidas, a pena é bem menor do que esta. Cássio, nós estamos aqui ao vivo com os 2 advogados que trabalharam na defesa de Elise Matsunaga. Você tem alguma pergunta? Tenho sim, Marcelo. Eu queria saber, a gente viu há pouco tempo imagens da Elise saindo, né, com um furgão sendo escoltada pela polícia direto para o presídio de Tremembé. Eu queria saber se antes dessa saída os advogados de defesa tiveram algum contato, conversaram com a Elise e o que ela achou dessa decisão. Com certeza ela não ficou, inclusive, feliz, mas que contato eles tiveram logo após a sentença e que ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, Marcelo? Tá, vou dar parte para a doutora primeiro, até em respeito. Doutora, a senhora, nesse contato, nessa saída que a Elise deixou agora, o Fórum da Barra Funda, a senhora teve um contato rápido com ela? Chegou a falar algumas palavras rapidamente? Sim, nós alertamos a ela que o direito de recurso, inclusive ela já assinou o recurso, para que ela fique tranquila. Tenho certeza que o tribunal vai voltar a fazer justiça e vai diminuir essa pena dela. Ela está bastante serena agora. Agora, doutor, vão recorrer, então, dessa decisão? Vocês acharam que houve um ganho, né? Mas a pena elevada, vocês vão recorrer dessa decisão? Vamos, é aquela velha frase, né? Ganhou, mas não levou. Nós conseguimos reduzir as qualificadoras e, infelizmente, a pena foi a pena com as qualificadoras. Então, a gente vai recorrer dessa decisão. Tenho certeza que o tribunal vai reconhecer que houve um exagero na sentença e vai diminuir a pena dela a um patamar bem mais adequado. Onde a defesa começou a ganhar, se houve esse ganho, onde a defesa começou a ganhar esse julgamento? Eu acho que a gente teve, em primeiro lugar, muita humildade. Não entramos nesse júri em nenhum momento achando que esse júri era um júri fácil, muito pelo contrário, nos preparamos muito e eu acho que a defesa começou a ganhar quando ela se preparou demais
para demonstrar que as provas da acusação eram provas absolutamente contraditórias. Então, as provas que eles traziam, uma se contradizia com a outra. E esse foi o trabalho que a gente teve. Doutora, o próximo passo agora, a senhora deve ter algum contato com a Elise nos próximos dias? Certamente a gente sempre tem, primeiro para orientá-la de como é esse recurso, quanto tempo demora, para saber se está tudo bem. O contato com os advogados permanecem sempre. Ok, muito obrigado. Cássio, vou liberar os dois advogados aqui. Os colegas da imprensa estão esperando. Muito obrigado pela gentileza de vocês. E nós voltamos aos estúdios do SBT Notícias. Obrigado, Marcelo, e obrigado também aos advogados de defesa de Elise Matsunaga. Mais uma vez, a SBT Notícias dando em primeira mão esse julgamento, a sentença de Elise Matsunaga, que foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Obrigado, Marcelo, que está aí em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. E a qualquer momento nós podemos voltar com mais informações sobre o fim do julgamento de Elise Matsunaga, que foi condenada há pouco a 19 anos e 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo sobre esse caso aqui no SBT Notícias.